O presidente Jair Bolsonaro tem reagido de uma maneira bastante parecida com a reação do ex-presidente Lula quando ele foi denunciado pela Lava Jato, depois condenado pela Lava Jato, preso pela Lava Jato, né? Tem dito que é vítima de uma perseguição política, né? Ontem, por exemplo, ao sair de uma reunião e justificar uma demanda que ele ratificou a deputados e senadores alinhados a ele no Congresso Nacional, demanda por mudanças na lei da ficha limpa. Ele diz que a lei da ficha limpa tem servido para perseguir a direita e beneficiar a esquerda, né? Ele não é nenhuma novidade também, né? Mas ele ideologiza qualquer discussão política, e a partir do momento em que ele coloca a ideologia em primeiro plano, ele atrai para ele aquele séquito que o segue, imaginando que ele de fato está sendo vítima de uma perseguição, porque ele representa a direita e o sistema todo é de esquerda. É uma estratégia, é a estratégia possível para ele. Essa estratégia também de desqualificar o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, hoje o Eduardo Bolsonaro estava nominando um a um os integrantes da turma que eles chamam de Câmara de Gás, que é a primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Esse foi escolhido pela Dilma, esse foi escolhido pelo Lula, e aí na hora ele fala do Dino, fala do Zanin, fala do Fux, o outro é Dilma, Zanin, Fux, Dino, Lúcia. Carmen Lúcia, e aí na hora do Alexandre de Moraes, aí ele diz, esse nem se fale. Né? Ele disse que nem importa quem nomeou, porque esse fala por si só, né? E foi o Temer, para não esquecer. Foi o Michel Temer. Ele era ministro do Temer, diga-se de passagem. Temer tem articulado, segundo dizem no Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de saída pela... Ele está sempre nessa, né? Busca pela pacificação, né? Ainda não, acho que o Prêmio da Paz ainda não o encontrou, né? Ele está sempre, né, disposto a escrever uma carta, né, reduzam penas, pelo bem do país, pela pacificação do país. Ele está sempre à disposição, né, para esse tipo de conversa, de debate. Mas essa estratégia de desqualificação do Poder Judiciário, mano, ela foi utilizada na Operação Lava Jato, foi bem sucedida, né? Exato. Foi bem sucedida. E hoje nós estamos num grau muito mais elevado do que estávamos naquela época de descrédito em relação ao Poder Judiciário, né? Me parece que hoje tem muito mais gente que vê no Judiciário uma atitude ou um ativismo político do que naquele período da história, né? Isso pode ter alguma consequência nesse caso do ex-presidente? Olha, Rafa, eu diria que já tem consequências no dia a dia nacional, no sentido de que quando nós temos um descrédito com as instituições que compõem a República, isso gera danos graves de legitimidade do sistema político, isso gera danos na própria sustentação da democracia e também com o aumento da desconfiança em relação ao judiciário. Nós temos impactos econômicos, inclusive. Nós temos uma fuga de investidores, nós temos a consolidação de um cenário de insegurança jurídica que se torna ainda mais... se a insegurança jurídica é um problema real, no momento em que há um descrédito politizado das instituições de justiça, a percepção da insegurança jurídica se amplia ainda mais. Então, eu diria que os dois grupos que dominam a nossa polarização em busca dos seus próprios interesses têm sido extremamente irresponsáveis do ponto de vista de construção institucional. É claro que o sistema judiciário brasileiro nunca foi uma Suíça, uma Dinamarca, nunca foi perfeito. Nós sempre tivemos um judiciário com muitos problemas e também com muitas injustiças no seu funcionamento, inclusive em termos de privilégios. E existia um conceito, né, que aqui no Brasil, que foi quebrado, acho que a partir do mensalão, mas depois, que só vai para a cadeia preto, puta e pobre. Exatamente, só os peixes. E aí chega aquele momento da história em que as pessoas dizem, epa, tem alguma... aí vem o mensalão, pune políticos importantes, vem a Lava Jato, político, empresário. E aí tem algumas coisas curiosas, porque, por exemplo, boa parte dos presos no Brasil, desde sempre, nunca foram julgados. São presos provisórios que estão lá.
de um ponto de vista de uma análise do Estado de Direito, isso é extremamente preocupante em qualquer lugar do mundo. Contudo, isso nunca foi encarado como um problema pelos grupos políticos. Quando começam a ser presos personagens influentes no jogo político, aí, de repente, o devido processo legal, que nunca funcionou de forma exemplar no Brasil, passa a gerar espanto quando tem algum tipo de filigrana no processo, como se fosse algo extremamente anormal. Então, para dar um exemplo, qualquer bolsonarista, quando fala sobre o prende e solta da justiça ou traficantes que foram presos e depois soltos por conta de um detalhe processual que não foi rigorosamente dentro da lei, porque você tinha ali, o cara foi pego com uma quantidade de droga, uma balança de precisão e um caderninho anotando nomes e valores, e aí, ou seja, tudo leva a crer que o cara era um traficante, mas em algum momento depois o cara é solto porque o advogado bem pago conseguiu mostrar que alguma das provas foi adquirida de uma forma não seguindo estritamente a lei. Os bolsonaristas, em geral, ficam absolutamente horrorizados. Mas como que o detalhe processual pode ser mais importante do que os aspectos materiais que mostram que o traficante é traficante? Que coisa absurda. É exatamente isso aqui os bolsonaristas estão apegados agora. Quando chega nos seus líderes de estimação, aí não importa mais a materialidade, aquilo que realmente está em jogo sobre os fatos que estão sendo apurados no processo, se tem ou se não tem crime efetivo. Passa a importar o detalhe processual, se aquilo obedeceu 100% de todos os critérios numa interpretação extremamente garantista da lei ou não. Assim como foi com os petistas, quando o alvo era o ex-presidente Lula e todos os demais envolvidos. Ou seja, não importa se havia um departamento estruturado de propinas numa das maiores empreiteiras brasileiras. O que importa é que, essa forma de produzir prova, na verdade, se a delação veio depois de um período na prisão, é equivalente à tortura, que foi isso que até o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer, quando se trata de pessoas poderosas sendo incriminadas. Mas, enfim, nunca foi uma exceção no nosso sistema de justiça, que funciona com muitas deficiências para os pobres. E quando é para funcionar para os ricos, não seria um sistema que funciona de forma imperfeita para todos, não se tornaria um sistema perfeito para julgar ricos e poderosos. Então, ou a gente quer ter a justiça para todos e aperfeiçoar a justiça para todos, e aí o debate precisa ser sério do ponto de vista de o que é que a gente precisa reformar no funcionamento do judiciário, no andamento dos processos, para que as coisas possam se dar com menos problemas para todos. Isso é um debate importante, mas não é esse o debate que os grupos políticos colocam. É sempre uma teoria conspiratória, uma perseguição política e interesses da CIA e do Jorge Soros. A narrativa, de certa forma, sempre vai se repetindo, independentemente da esfera que tem, mas para o bel prazer, né? De forma muito simplista, quando a gente estava falando aqui, o Mano falando desses pormenores que os bolsonaristas pontuam, ou que os próprios lulistas, digamos assim, também tiveram, o que a gente vê muito, Rafa, aí falando do eleitorado como um todo, né, do povão como um todo, o malabarismo que se faz para conseguir trazer uma visão de relatividade. Vamos relativizar a situação, vamos tentar achar um ponto ali que pode não ser tão realmente impactante para toda aquela história. E isso acaba sendo muito complicado, isso acaba aumentando só ainda mais a polarização. Quando a pessoa não consegue enxergar uma materialidade ou não consegue enxergar elementos que realmente comprovem ou que indiquem uma situação adversa, aí realmente
essa cegueira faz com que estejamos num cenário que a gente está agora, nesse cenário de polarização, num cenário de descrença dos grupos políticos, cenário de descrença em relação também a esferas de governo e também aos poderes do país. Ou seja, a gente vive um momento muito, muito delicado. E só para arredondar, essa dificuldade de conseguir enxergar e ter uma unidade em relação às coisas também dentro da família Bolsonaro, né? Queria trazer aqui para o nosso debate. Mauro Cid deu uma declaração que estava presente aí na documentação, dizendo o seguinte: dentro da própria família, os filhos tinham visões muito diferentes do que aconteceria ou não. Eduardo Bolsonaro numa ala mais agressiva, querendo de fato que o golpe tivesse a concretização, enquanto o senador Flávio Bolsonaro um pouco mais comedido, falando: olha, vamos assumir que a gente perdeu, vamos adotar o Bolsonaro como uma figura, como uma liderança da oposição e vida que segue. Então, essa falta de unidade também é muito presente até mesmo dentro do próprio grupo político. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.